Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Eu vou receber aqui a Luciana Tognoli mesmo, certo? Tognoli. Tognoli, eu também tenho esse problema do nome, né? A gente sempre, às vezes, tem nome diferente, as pessoas erram muito o nome da gente. Não, desculpa, Tognoli. A Luciana, ela é advogada, nós vamos falar sobre a carreira jurídica, ela vai contar a história jurídica dela aqui, da carreira jurídica dela. Mas nós vamos abordar um tema hoje que eu acho que é de interesse não só dos advogados, mas também de todo mundo que nos assiste, que é a questão do marketing, né? Do marketing pessoal e de como nós podemos nos posicionar no mercado. Então, Luciano, eu vou pedir para você se apresentar. Primeiro, obrigado por ter vindo, né? Se apresentar um pouquinho e a gente pode começar falando aí da sua história como advogada, desde o começo, desde a sua formação, porque eu acho que esse é um ponto interessante para quem nos assiste. Certo. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui hoje. Espero que a nossa conversa seja muito pertinente aí, inspire o pessoal que está assistindo. E eu falo, né, Luciana, assim, que qual é o objetivo aqui? É falar com jovens que estão decidindo a carreira, mas também falar com aquelas pessoas que às vezes começaram a carreira, mas não estão muito querendo ela, sabe? Acontece muito. Você é um exemplo de uma pessoa que continuou na sua carreira tradicional, né, desde a sua formatura, mas muitas pessoas que vêm aqui mudaram completamente de carreira. Isso que eu acho que é interessante. Eu, graças a Deus, assim, a minha família sempre me deixou muito à vontade para decidir a minha carreira. Os meus pais são advogados, então a gente pode entender que teve uma pressão para seguir a carreira jurídica, mas não, eles sempre me deixaram muito à vontade. Porém, né, a vivência ali, né, a atmosfera da casa não é nenhuma pressão, né? É a própria experiência, né, de ver. Eu falo, o Theo agora, meu filho, está falando que quer ser professor. Eu falo, não inventa não, só porque eu sou professor, não vai por esse caminho, mas a gente acaba seguindo um pouco, né? Sim, a convivência e a admiração, né? Sim. Você. E eu justamente, o meu pai, ele se formou mais tarde, então eu tinha mais ou menos ali a idade do Theo, 15, 16 anos, e eu via meu pai ali com os livros, sempre me interessei, nunca tive dúvidas da carreira que eu queria seguir, graças a Deus. Mas aí vieram outras adversidades, né? Sim. Essa é uma carreira que hoje tem passado por, acho que todas elas, né, Luciana, acho que a gente vai falar sobre isso também, tem passado por mudanças muito significativas, né? A área de direito é uma das, quando a gente olha para as faculdades, é uma dos cursos que mais forma alunos, né? E o mercado, de certa forma, é limitado, né? Então existe um impacto disso também. Todas as áreas muito saturadas, né? Muitas faculdades abertas, baldes aí de recém-formados. Então, cada vez mais a gente tem que se especializar, né? Pra tentar trazer um diferencial, né? Para se diferenciar, ser mais que um. Sim. Né? Eu acho uma coisa interessante na carreira do direito, que é a OAB. Eu queria que você contasse um pouco essa sua história com né, o passar no OAB, porque eu sou professor universitário, eu defendo que todo curso deveria ter isso. Porque a gente vê profissionais, às vezes, que saem das instituições e não estão preparados para o mercado. Né? E a OAB, eu acho que ela faz esse papel, apesar de receber, às vezes, muitas críticas, né, da rigorosidade, mas eu acho que ela faz um papel fundamental nesse sentido. Conta um pouquinho dessa sua história com a OAB. É uma satisfação, né? Foi uma satisfação passar na OAB, claro. E eu também acho que ela é necessária, não só na área jurídica, como nas outras. E o que mais? É muito desafiante, né? Assim, você acha que as escolas preparam o aluno para o OAB ou você tem que fazer a sua parte de se preparar para ela? Não preparam, né? E a questão jurídica, você tem que escrever bem, ler bem, ser um bom ouvinte, né? Envolve não só a questão da lei mesmo, né? Eu sempre comento, né, que já trouxe alguns outros professores aqui, as escolas não ensinam algumas competências fundamentais, né? Por exemplo, para os direitos, saber falar bem, né? Saber escrever bem, né? Saber negociar, são todas características do advogado. Saber negociar, e na prática a gente vê assim, um show de horrores na parte, principalmente de escrita. Sim. Né? E você fez também um estágio voluntário durante o curso, é isso? Ou depois já de formada?
Não, eu fiz durante o curso, no Sejusc, que inclusive tem dentro da UNAERP. Achei uma experiência muito bacana. Isso traz algo diferente da sala de aula, né, o estágio, né? Sim, nossa, com certeza. Você vê ali na prática, né, o direito sendo aplicado. Eu atendia muitas pessoas carentes, um pessoal assim. É interessante que você se torna um pouco psicólogo, entendeu? Você que é outra competência que o advogado tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que saber ser um ouvinte, saber acolher ali a pessoa, falar o nome do teu cliente, né? Você tratar personalizar ele, né? Personalizar, Foi muito bacana o estágio, porque ele trouxe ali a vivência. Que às vezes a escola não dá, né? O cotidiano da escola é muito teoria, 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 e não traz isso. Me diz uma coisa, me explica um pouco, e não só para mim, né, mas para as pessoas que estão assistindo, a carreira, né, na área jurídica, porque a gente fala assim, formei como advogado, tá, mas é o que você falou, preciso buscar uma especialização. E a área de direito tem várias áreas diferentes de atuação, né? Você pode atuar no civil, você pode atuar no criminal, você pode atuar no empresarial, você pode atuar dentro das empresas, em áreas mais voltadas, por exemplo, para impostos, em áreas mais voltadas para a questão da relação da empresa com os trabalhadores, né? Existem diversas áreas diferentes. Explica para a gente um pouco como que é essa área jurídica, para quem está pensando assim, eu vou fazer direito, tá? Onde que eu vou atuar? Todo mundo fala que é um leque, né? Um leque de oportunidades. Mas a gente precisa se especializar, focar ali no... Porque quem faz de tudo um pouco não faz nada bem. Né? Sair aí atirando para todos os lados. Eu acho que o melhor seria você focar ali primeiramente no público. A que público eu vou atender? O que eu vou oferecer? Né? Isso você acha que tem a ver com a sua característica? Cada pessoa acaba indo para um lado diferente pelas suas próprias características? Com certeza, você vai tendo mais compatibilidade, né? Por exemplo, eu vou prestar um concurso público porque eu acho interessante essa questão de ter uma remuneração fixa, ter uma estabilidade. Vou ser um promotor, vou ser um juiz, né? Então... Isso. Ou então, a parte como um profissional liberal, você tem que saber, você tem que ter uma educação financeira melhor ali, porque tem um mês que você ganha, tem um mês que você não ganha, você não tem 13º, você não tem férias remuneradas. Então, você sabe que isso aí é uma coisa interessante. O advogado, né, assim como o médico, assim como o dentista, né, ele é um profissional liberal, né, a gente tem esse nome do profissional liberal. E eu dou consultoria há muitos anos, e às vezes alguns amigos meus falam assim, pô, quero ir para a consultoria. Eu falo assim, você sabe que você não vai ter 13º, que você não vai ter férias, que tem mês que você vai ganhar muito dinheiro e tem mês que você não vai ganhar nada. Você está preparado para isso, né? Porque tem que ter uma preparação. Sim. Mas, e aí, como que o advogado constrói uma estabilidade? Porque acredito que o início deve ser muito complicado, né? O início da carreira, assim. O início, para mim, assim, o mais complicado foi transmitir confiança, credibilidade. Eu me formei muito nova, menininha, loirinha. Ainda tem esse preconceito, né? Com certeza, ainda mais no direito. Né? Tinha essa barreira, assim, os clientes dos meus pais já eram pessoas mais velhas, né? Então, assim, difícil. É uma menininha 30 anos mais nova que você, dando pitaco ali, dando uma consultoria na tua empresa. Sim. Então, isso me exigiu mais uma postura mais sóbria, a todo momento uma voz mais firme, tentar me especializar, realmente provar ali o meu valor. Né? Você sabe que isso tem um pouco mais a ver com, já tem um pouco a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, marketing, né? Porque quando a gente fala de marketing pessoal, tudo isso conta, né? A sua postura, a forma como você veste. Cada profissão tem uma forma de se vestir diferente, né? Eu vejo que no direito, assim como em outras áreas de serviço, até o seu escritório, ele transmite uma imagem. As cores do mobiliário, né? As cores da sua roupa. E aí você foi para esse lado da consultoria empresarial, não é isso, Nassim? Você trabalha com o direito, mas o direito empresarial, é isso?
Isso. Minha consultoria é preventiva, né? Antes de dar o problema, antes de virar um processo. Então isso é uma grande problema. Geralmente as pessoas só procuram advogado quando deu o problema. Quando a corda está no pescoço, né? E o preventivo é um investimento, né? E muitas vezes ele não é valorizado, mas é um investimento. É como se fosse a saúde preventiva. Né? Exatamente. Mas a sua especialidade, ela está no direito empresarial, mas voltado mais para a questão tributária, para a questão de recursos humanos, porque a gente vê muita gente atuando na questão legal entre as empresas e os funcionários, que eu acho que talvez seja uma das coisas que mais crie ações nas empresas, né? Sim. Qual é a especialidade da sua consultoria? Preventiva trabalhista e previdenciária. A maior parte dos clientes hoje são escritórios de contabilidade, voltado aí a recursos humanos e departamento pessoal. Pessoal que faz folha de pagamento. Há uma grande, eu percebo nas empresas, estando do outro lado, na consultoria, eu percebo um grande, como eu posso te dizer, desconhecimento das empresas daquilo que é a lei trabalhista, previdenciária, assim, existe, as empresas e os profissionais das empresas não conhecem nada, e às vezes a gente vai perguntar, por exemplo, para um contador, ele também tem uma dificuldade muito grande de entender, né? Por isso a importância de uma consultoria jurídica nesse sentido. Né? Eu admiro muito a contabilidade, porque é uma responsabilidade ali, você tem que entender de administração, contabilidade, direito, são muitas coisas envolvidas ali ao mesmo tempo, e eu admiro, e tudo muda o tempo todo. Nossa, a legislação tributária muda o tempo todo. A gente está caminhando para uma reforma tributária, sim, né? E eu vejo isso mesmo, assim, as empresas, às vezes a gente tem essa visão de que o contador é simplesmente um prestador de serviço, ele vai anotar as coisas, né? E não é, ele tem um papel de consultoria. Né? Fundamental, ele é a alma da empresa. Sim. Ele quebra uma empresa e ele alavanca um empresário. Eu sei que esse não é o nosso assunto, mas eu vou perguntar para você, porque eu acho que é uma curiosidade que acho que todos nós temos. Né? O Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais complexas, mas que também protegem muito o trabalhador de um certo lado. Quando você compara principalmente com legislações de outros países, né, ela é muito mais extensa, rígida. E existe sempre do outro lado uma crítica assim, isso engessa as empresas. Você que atua nessa área e vê os dois lados, né? Protegendo a empresa, mas também entendendo do outro lado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, mas assim, qual a sua opinião? Você acha que a legislação ela atrapalha ou ela é necessária? Então, nós tivemos recentemente uma reforma trabalhista em 2017, que veio aí no intuito de flexibilizar um pouco a legislação que realmente é bem engessada. Né? Ela tentou regularizar aí o 12 por 36, que existia, mas não tinha uma previsão legal que regulamentasse, né? O 12 por 36, o trabalho intermitente, que veio regularizar o freelancer, sabe? Que é cada vez mais comum. Né? Comuníssimo, né? Mas o intermitente ficou muito obscuro, na prática não foi muito utilizado, achei que a reforma trabalhista não atendeu tudo. Não atendeu. Não, e eu vejo, é uma coisa que eu venho discutindo aqui com outras pessoas, do outro lado, olhando para as carreiras. Cada vez mais, aquela ideia, né, de você trabalhar CLT, registrado, ela vai deixando de fazer sentido. Né? Muitas pessoas hoje têm as próprias empresas, né? Tem as MEIs ou uma pequena empresa, prestam serviço, porque para muitas empresas hoje, dependendo do cargo que você tem, não faz sentido você trabalhar para uma empresa durante muito tempo. Você vai trabalhar em um projeto, aquele projeto acabou, você vai sair, né? E vai trabalhar em outro. E eu vejo que o caminho que foi perseguido pelas pessoas, ou que as pessoas meio que foram para ele, é o caminho da PJ, né? Que também abre uma série de questionamentos jurídicos também. Né? A linha é muito tênue, né? Porque você tem postura de empregado, mas é PJ. Você é cobrado como empregado?
Exatamente. A reforma trabalhista também regulamentou esse assunto, né? Ela possibilitou a terceirização da atividade fim da empresa, não só a atividade meio seria, por exemplo, a limpeza, a portaria, essa atividade meio. Atividade fim é exatamente ali o que a empresa faz. O que a empresa faz. Só que é a famosa pejotização. Esse é o assunto, o nome do assunto. Só que a linha é muito tênue, porque você tem uma subordinação direta, você recebe salário, acaba tendo uma jornada. Às vezes ali, você só trabalha para aquela empresa. Só trabalha para aquela empresa, uma habitualidade, todas as condições de empregado. Na justiça, dá muito assunto, dá muito pano para manga. Não, eu pergunto isso, eu sei que não é o nosso assunto, mas assim, estou te perguntando porque muitos empresários, né, ficam se questionando o tempo todo sobre isso. De certa forma, há uma naturalização desse PJ, né? Cada vez mais as empresas, principalmente em cargos de gestão, né, que são cargos que em geral têm um salário mais alto, ele acaba buscando isso como uma forma, né, de reduzir impostos. E isso tem se tornado uma realidade cada vez mais presente, né, nas empresas, e é mais uma vez aquilo que eu falo, as empresas ficam muito perdidas, por isso que a importância de uma consultoria jurídica é essa, né, assim, é o que você falou, ela é preventiva. O que eu vou fazer para me resguardar, né? Você precisa ter uma emissão de nota fiscal, você precisa ter um contrato de prestação de serviços na área civil, né? A gente orienta aí o máximo para você não criar um passivo trabalhista. Agora vamos puxar para, acho que vai ser o nosso assunto central, mas assim, fique à vontade de comentar outras coisas que for necessário. O mundo, nos últimos anos, mudou muito rapidamente, principalmente por causa das redes sociais, principalmente por causa do marketing digital, né, do e-commerce e tudo mais, que modificou a forma como as pessoas se relacionam e principalmente como as empresas falam com seus clientes. E tem duas áreas que sempre foram muito regulamentadas nisso, né, a área de medicina e a área do direito, né. Advogados e médicos sempre pelos seus códigos de ética não podiam fazer propaganda, não podem fazer propaganda, mas você precisa se destacar como um profissional num mercado extremamente disputado, como a gente falou, é um dos cursos que mais forma alunos no Brasil hoje, administração, psicologia e direito são os 3 maiores cursos do Brasil. Lógico que temos aí o filtro da OAB, como a gente disse, é fundamental, né, para que sejam profissionais qualificados nesse mercado. Tá, mas aí eu cheguei no mercado, sou novo, como você falou, às vezes muito novo de idade para mulheres, principalmente ainda existe um preconceito de ser aceito. Como é que eu faço para... Você teve o seu caminho, né, no escritório dos seus pais, mas e o advogado que precisa ir para o mercado, né? Como que ele se destaca, como ele cria as oportunidades? Certo. Primeiro você precisa estudar a quem você vai direcionar o seu serviço. Qual o serviço que eu vou prestar? Como eu vou prestar esse serviço? Vai ser online? Vai ser presencial? A quem eu vou atingir? Por exemplo, lá no escritório, o nosso é mais voltado para os escritórios de contabilidade. Não é nem para a empresa final, né? A empresa final temos também, mas geralmente empresas maiores que fazem a própria folha de pagamento, o computador ali dentro. Né? A gente tem uma boa afunilada. Então, afunile-se. Né? Ou seja, o que você está dizendo tem um nicho de mercado, né? Tem um nicho de mercado. E venda o remédio das dores. Resolva o problema. Né? É o que você falou aqui, quando a gente estava preparando aqui esse bate-papo, você falou assim, é melhor fazer um check-up antes do que prevenir a doença depois, né? Já cometi. Então, vendo o remédio das dores, o empresário ele quer que se resolva o problema dele, rápido, objetivo, sem muito... Que esse problema seja resolvido da melhor forma possível, da forma mais barata possível, né? Às vezes até o custo não é o mais barato, mas ele precisa resolver aquele problema, né? Porque isso pode gerar outros tipos de problemas. Mas trazendo para essa atuação do profissional, né? Qual o impacto que você está vendo dessas mudanças, principalmente a gente tem sentido muita IA, né? A inteligência artificial. Você já tem sentido algum impacto
na atuação profissional, você acha que isso vai ter um impacto na área de direito forte? A todo momento, Fabiano. Lá no escritório, por exemplo, eu recebo ligação, olha, eu vi no TikTok, eu vi um advogado no Instagram falando que agora vai se aposentar com 50 anos. Assim, promessas milagrosas, a gente vê muitos colegas da área falando besteira. Infelizmente, a internet, ela trouxe o conhecimento, a informação, facilitou o acesso à informação. Mas agora está sendo banalizado esse acesso, né? A gente tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim, sem embasamento legal. Não, e às vezes, né, cria um prejuízo, porque a pessoa acredita naquilo, toma uma decisão baseada naquilo que foi falado ali numa rede social, e depois, quando ele vai ver, ele vai ter um problema muito mais sério lá na frente. Sim, né? Com certeza. Porque o seu cliente ainda te liga para falar isso é verdade ou não, mas tem outros que tomam decisão. Exatamente. Ou então, por exemplo, você orienta na consultoria, esse caminho não é viável. Mas eu vi na internet que pode. É difícil, assim, tem muito... o mercado está bem... A internet, a gente está encontrando de tudo, né? Sim. E a IA, no caso, muitas petições jurídicas, petições de processo, a gente enxerga ali que foi a IA que fez a escrita. E também temos que tomar cuidado. Ela é uma ferramenta, mas assim, a linha também é muito tênue. Você precisa utilizar aquela ferramenta com cautela, saber o que você está perguntando. Tem que ter uma base, um conhecimento ali por trás para usar. Eu acho que isso é a grande questão da IA. Eu estava conversando isso num episódio passado com um professor, né? Porque a gente, como professor, está sentindo a história dos alunos trazerem os trabalhos de IA. Né? E aí você olha e fala, isso foi feito pela IA. Você identifica, né? Na hora. E o que a gente estava falando exatamente isso. O que vai diferenciar quem sabe usar a IA? É a pessoa que tem esse know-how, esse conhecimento, essa experiência, falar, isso aqui é besteira. Isso ela me ajuda, mas isso aqui é besteira. Isso aqui não faz sentido. Né? Porque essa discussão, né, e eu tenho pesquisado muito sobre a questão do impacto da IA nas profissões, e uma das profissões que mais se comenta sobre os impactos é exatamente a IA, o direito. Por quê? Porque o direito, e aí pegando assim, aí eu vou pedir a sua opinião sobre isso, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, você vai fazer muitas coisas que são mais operacionais mesmo, né? Fazer pesquisa de legislação, fazer, às vezes, ali, preparar um material para que o advogado mais experiente possa fazer o trabalho dele com mais profundidade. E isso a IA faz, né? Essa coisa inicial ela faz. E como que você enxerga assim, a entrada desses novos profissionais que já vão entrar nesse mercado com essa realidade? Porque você, apesar, né, de ser muito nova, mas você já tem alguns anos de experiência. Então a chegada da IA te impacta de uma certa forma. Mas para quem está chegando, né, eu acho que o impacto é maior. Ou você acha que não muda? Não, muito impacto. Eu acho que a gente não pode deixar a IA, a gente não pode ficar preguiçoso. Você tem que saber procurar a legislação, pegar o livro de verdade, não deixar a IA deixar a gente preguiçoso. Esse é um problema que eu tenho visto, né? E aí eu vou dizer que até a gente, né, mais experiente um pouco, a gente acaba ficando, porque você pergunta uma coisa para ela, né? Se não é uma coisa importante, algo, você, vou acreditar no que ela falou. E aí entra, eu quero voltar nessa história que você falou um negócio do TikTok. E eu vou ser sincero para você, eu já vi algumas pessoas falando sobre direito no TikTok ou no YouTube ou, né, em todas essas redes, mas não é um assunto que eu me aprofundei. Eu vejo muito esse impacto na medicina, né? As pessoas têm um diagnóstico e já tomam até o remédio. Já tomam o remédio. Né? Você vê que esses influenciadores, eu conheço alguns, né, que, olha, a lei aqui, não sei o quê, mas você vê que é uma análise muito rasa que a pessoa faz ali, né? Você acha que eles ajudam no sentido de mostrar para as pessoas os direitos que elas têm,
ou mais atrapalha do que ajuda? Não, tá uma mudança de postura cultural, porque agora os empregados, eles sabem dos direitos dele, mas os deveres mesmo, é difícil de... todo mundo sabe dos seus direitos. E sabe porque viu um TikTok, acha que sabe tudo, né? Sim. Eu acho que está mais atrapalhando do que ajudando. Benefícios. Eu vejo assim, existe aí uma questão, e eu já discuti isso aqui outras vezes também, existe uma questão que vai além disso, né? De uma mudança de postura. Eu não gosto de criticar gerações, porque eu acho que todas as gerações que entram no mercado de trabalho, elas mudam um pouco o mercado. Mas existe uma mudança de postura da relação que as pessoas têm com o trabalho. Eu que sou de uma geração anterior à sua, acho que você, por ter trabalhado desde cedo com seus pais, a gente sempre foi educado para que o trabalho fosse algo importante, né? Que eu tenho que me dedicar ao trabalho, que eu tenho que estudar, que eu tenho que... E o que eu vejo hoje é uma relação diferente com o trabalho. Assim, eu trabalho para pagar minhas contas, legal, mas se aparecer outro eu vou embora. E essa coisa do direito eu tenho visto na prática, isso que você está falando. Você fala qualquer coisa com o funcionário, ele fala assim, não, mas a lei tal, que eu ouvi um advogado falando que eu tenho direito. Nós tivemos uma discussão recente na empresa sobre questão de premiação, que parecia que eu estava vendo alunos de direito falando, porque todo mundo sabia uma lei diferente. Discussões acaloradas, né? E não tem mais aquela hierarquia. Parece que antes tinha uma hierarquia, né? O empresário ali era... Mas, voltando nessa coisa, porque eu acho que esse é um assunto que eu acho que talvez chame bastante atenção. Esta facilidade, isso que você falou, né? É bom para uma coisa, a internet, porque ela traz muita coisa, mas essa facilidade das pessoas postarem qualquer coisa sem muito julgamento, né? Como a OAB está vendo isso? Porque a OAB ela sempre foi muito preocupada com garantir ou manter a credibilidade, né, do trabalho do advogado, sempre foi muito regulamentada esta atuação do advogado, né, nas mídias, né, e não é permitido propaganda, essas coisas assim. A OAB tem pensado nisso, tem percebido essa mudança, tem alguma ação sendo feita no mercado nesse sentido de tentar diminuir um pouco isso? Não. E é complicado porque a todo momento a gente tem novidade. O código de ética também é bem engessado e tem sido assim rasgado a rodo, né, na internet. Sim. E a profissão do direito, ela exige uma formalidade maior. Então a OAB ela encontra assim várias. Você atender pelo WhatsApp. O WhatsApp é um meio informal. Está um pouco regulamentado ainda. As pessoas hoje acham que mandou uma mensagem no WhatsApp é contrato, né? Ah, não, você me falou no WhatsApp. Parece que isso tem um valor, assim, né? Você vê que as pessoas... Eu acho que a tecnologia, na verdade, ela tem impactado todos nós, né? Em vários sentidos, em vários momentos. E para áreas mais regulamentadas, o direito é a regulamentação, né? Você acha que isso fica mais perceptível, né? Quero voltar num outro assunto aqui que você falou, a questão da especialização, né? A graduação numa escola, né? O papel da graduação é formar um profissional generalista, né? Então, quem é bacharel em direito, na verdade, ele é um generalista, né? Quem se forma em administração é um administrador geral, quem se forma em medicina é um clínico geral. E depois você vai buscar suas especializações, né? Você falou, e você destacou isso, a importância da especialização. Mas a minha pergunta é, lá no início da carreira, o advogado tem a capacidade de entender qual é o caminho que eu quero e já vou me especializar nisso, ou é uma tentativa e erro? Não, a faculdade ela só dá uma pinceladinha, né, do que você vai ver na prática. Muitos assuntos, inclusive, nem são abordados em faculdade. Direito previdenciário, por exemplo, nem cai na OAB, nem caía, pelo menos na minha época, não sei como está agora. Que é algo extremamente importante. Sim. Mas por isso a importância aí de você buscar fazer um estágio durante a faculdade, porque aí já vai te dando esse norte antes de
esse entendimento legal da de área. bom. Eu falo muito aqui, Luciana, assim, que você talvez tenha sido a primeira pessoa que veio aqui, nós estamos acho que no 12º episódio, que fez uma formação e continuou nessa carreira. Todas as outras pessoas que vieram aqui, assim, ó, eu me formei em administração, mas hoje eu sou isso. Me formei em TI, mas hoje eu sou isso. Sabe, assim, o caminho é difícil, é raro isso que você tem de ter acertado no início, né, o caminho, e é isso que eu quero e é por aqui que eu vou. E essas, como você disse, o direito é um leque, né, você tem diversas áreas. Mas também há espaço para a pessoa falar assim, ó, vou começar aqui, ó, mas não era bem isso que eu queria, não. Comecei, trabalhei 1, 2 anos, não é esse o caminho. Dá para fazer isso no meio da carreira? Com certeza, e é super válido, super saudável, porque tudo é aprendizado. Ninguém tem o caminho idêntico, né? Não é uma receitinha de bolo. Cada um vai ter. E mesmo que você fique ali 2 anos na carreira errada, aquilo vai te trazer alguma experiência do que você quer, do que você não quer para sua vida. Tudo é válido. Eu sempre falo isso, que as experiências, não é que você perdeu 2 anos, é que você ganhou experiência de 2 anos. Com certeza. E eu tive, sim, a minha mãe me ofertou emprego, mas falou, ó, eu posso te pagar um salário mínimo. E é o que eu tenho. É o que eu tenho. Se você quiser ganhar mais, você vai fazer algo que eu não estou fazendo aqui ainda. Então, eu comecei a estudar. Eu vi, por exemplo, algumas áreas que a justiça é mais morosa, que é mais complicado de trabalhar. Eu fui ajustando, sim, ao longo da... Às vezes até as próprias oportunidades sim, que vão surgindo vão te encaminhando, né, para isso. Né? Um outro ponto aqui, agora vamos voltar para 2 pontos que você já falou. Você falou lá atrás da história, né, de quando você se formou, você teve que criar uma imagem, né, o jeito de falar, o jeito de se vestir, isso é fundamental na área de serviço. E quando a gente vai para o meio digital, isso é mais importante ainda, né? Porque eu sempre brinco que às vezes você entra num perfil de alguém, é um tigre de papel, né? Parece que é tudo lindo, mas se você mexer ali, não tem nada por trás, né? Não tem nada que sustente aquela imagem. Porque fazer uma foto bonita, fácil de fazer. Agora me dá o conteúdo por trás. Como que é para você, como é que você faz isso, ou como você vê no mercado, essa questão de, assim, da importância de você transmitir no mundo virtual essa postura que você no mundo físico é muito fácil, né? É o escritório, é a cor do móvel, como você disse, é a roupa que você usa. Tá, como é que eu faço isso no digital, no LinkedIn, né, no site, nas minhas interações nas redes sociais? A internet, ela vai ser só ali um chamarisco, só uma coisa ali para um primeiro contato, uma primeira experiência, né? Por exemplo, você fazer uma publicação que vai gerar engajamento, que vai gerar que a pessoa queira te procurar. Sim. Só dá uma isca, né? Que vai gerar interesse dela te procurar no particular, né? Te ligar. Então você só vai dar uma forma de captar, uma iscazinha, uma amostrinha grátis. Ó, existe essa previsão aqui nova. Com aquele cuidado que você falou lá atrás de não falar, de dar a solução mágica, né? Não dá a solução naquele primeiro momento, só alertar que existe a solução, né, que tem ali, para tentar. E hoje nós estamos vivendo um mundo, né, que você falou sobre isso também, que é a questão da validade do que as pessoas falam, né? Você falou de advogados que falam coisas sensacionalistas, né, principalmente os do TikTok da vida. E também tem a questão da fake news, né? Porque hoje tudo você precisa analisar com profundidade, né? E no mundo do direito, uma fake news pode ter um impacto brutal numa empresa, né? Se a empresa acredita em algo que foi falado e depois, né? A gente está vendo, você falou sobre isso aí. Nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista alguns anos atrás, agora estamos muito próximos, né, de uma mudança também tributária. Como que eu, como não advogado, eu como um cliente, eu como uma pessoa que tem um interesse qualquer em um tema jurídico,
lido com essa história, né? Eu estou vendo um advogado falando, eu tenho que acreditar nele. Como que eu faço para entender o que é sensacionalismo, o que é fake news e o que é informação, como você disse, válida, que vai chamar a pessoa para poder ter aquela conversa? É complicado porque mesmo que ele cite a previsão legal, pode ser que essa previsão já esteja desatualizada. Tem muita coisa, inclusive, desatualizada na internet. Esses dias até no escritório apareceu uma cliente, olha, eu vi isso na internet, era uma legislação de Portugal. Estava em português, mas não era brasileira. Sabe assim, tem que, ao máximo, saber o profissional com quem você está lidando. Eu acho que é por isso que é importante o que você falou, né? Tudo bem, eu posso até ver na internet, mas eu tenho que buscar um profissional. Eu tenho que ligar para esse profissional. Igual na medicina, eu posso ver ali um diagnóstico mais ou menos inicial, mas diante desse diagnóstico, buscar o profissional da área para de fato me orientar. Né? E você falou, a medicina tem me assustado mais nesse sentido, porque a gente já vê alguns casos reais, né? Recentemente teve 2 médicos que, se não me engano, perderam o seu registro no conselho, porque uma falando que câncer de mama não existia, e o outro falando alguma outra coisa nesse sentido, assim, ou seja, uma coisa totalmente absurda, mas a pessoa fala para poder chamar, né? Já teve caso, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, de uma médica que perdeu também o seu CRM porque ela ficava fazendo TikTok dentro da sala de operação. A pessoa lá desrespeitando. Então, você vê que é o que você falou, o limite hoje está muito tênue, né, do que é válido e do que não é válido. E os conselhos não conseguem acompanhar tanta novidade, né, o CRM, a OAB, já é difícil de regulamentar, ainda mais com tanta novidade, né, com tantas situações. Você teve uma experiência na sua vida profissional que, assim, desde cedo, né, você esteve cercada de profissionais experientes, né? Você teve seus pais que estavam lá, você teve a experiência do trabalho voluntário, e aí pensando nos outros alunos, né? Porque muitas pessoas aqui podem estar buscando esse caminho. Como que a pessoa pode, qual a importância disso, né? De você buscar não só o acadêmico ali, ser um bom aluno, né? Estudar, mas ter essas experiências que vão te ensinar o dia a dia, né? Qual é a diferença que isso faz para aquele aluno que está ali? O que eu faço agora na minha vida? Estou para formar, o que eu faço? Eu sou totalmente a favor da prática. É na prática que você ensina, você aprende, você fixa aquele conteúdo. É uma coisa que nunca mais você esquece. Né? Eu admiro muito, inclusive, a profissão de professor, porque você acaba aprende todo dia. Aprendendo todo dia, né? Essa troca deve ser muito bacana. Eu não sei na área do direito, mas na área da administração, grande parte dos alunos já trabalham. Então, na verdade, às vezes você vai lá para ensinar uma coisa, mas você sai aprendendo alguma coisa da prática. E você se mantém atualizado, né? Você se vê obrigado a se manter atualizado. Você fixa o conteúdo, nunca mais você esquece aquilo que você ensina, né? Sim. Não só ler, escrever, mas ensinar e eu vejo, né, Luciana, que, assim, hoje existe uma grande discussão sobre qual vai ser o futuro das profissões, em todas elas, né? Na área de administração a gente vem discutindo muito isso, qual é o futuro da nossa área. Acho que contabilidade é outra área que tem discutindo muito esse assunto também nos últimos anos, mas acho que em todas elas. O que você acha que vai ser o futuro do direito com todas essas mudanças tecnológicas? Porque a gente está falando aqui de um chat GPT como inteligência artificial, mas existem inteligências voltadas para o direito, né, que já tem feito trabalho nesse sentido. O que você acha que vai ser o futuro? Assim, é lógico que a gente não tem bola de cristal, né, mas o que você está vendo para o futuro dessa área? Não, tem muita lenha para queimar, está saturado, mas ainda tem espaço para quem faz ali um serviço bem feito. E ainda mais o direito, que está sempre em constante oxigenação, as jurisprudências, os assuntos ali lidados, o casamento gay. A sociedade muda o tempo todo, né? Sim, as pessoas. Então a jurisprudência tem que acompanhar isso, esse trato
que só o humano consegue, né? Não, Acho que a IA nunca vai substituir isso. Você falou um termo aqui que é interessante, porque para quem não é da área de direito, a gente às vezes não entende isso, mas assim, existe a legislação, que são as leis que estão lá, e existe a jurisprudência, que é como os juízes julgam a partir da lei, né? Porque a lei é interpretativa, se ela não for bem escrita, ela dá margem a interpretações. E os juízes vão interpretar no cotidiano, na prática, como você disse. E então existe, além da legislação, uma outra área, que é a jurisprudência, que é muito mais complexa, né? Porque você tem que acompanhar o que muitos juízes estão decidindo ali, que às vezes podem até levar para um outro caminho aquela lei, né? Sim, todo momento estão obsoletos e tem novos questionamentos. Então, a IA nunca vai conseguir substituir isso, do juiz ouvir aquela testemunha presencialmente, sentir ali malícia ou não, se gaguejou, se não gaguejou. Na semana passada eu entrevistei uma pessoa aqui de recursos humanos e ela estava falando sobre o uso da IA no processo seletivo. E ela falou exatamente isso que você falou, assim: como é que eu faço uma entrevista, né? Numa entrevista que eu faço com uma pessoa para um cargo, eu vou sentir se ela gaguejou, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. E a IA não vai pegar isso, né? Exatamente. Então tem esse impacto que é diferente. Bom, você também falou aqui, né, quando a gente estava conversando antes para preparar esse bate-papo, sobre algumas competências, você já falou isso aqui também no bate-papo, algumas competências que o advogado precisa ter. Então, ele precisa saber prospectar cliente, ele precisa saber se apresentar para o cliente, ele precisa saber ouvir o cliente para poder entender qual é real, né, qual é o problema. Acredito, eu não sei se no direito empresarial isso é comum, mas acredito que no criminal, né, a pessoa deve mentir muito, né, para o advogado, né, porque ela quer contar uma história e depois não é bem aquela história. Quais são essas outras competências que você acha que são fundamentais para a atuação do profissional na área de direito? Apesar de ser uma profissão muito formal, eu tento muito seguir isso assim no meu escritório. Mesmo sendo formal, ter uma linguagem ali, não informal, mas de fácil entendimento, que a pessoa vai entender, que a pessoa vai se sentir acolhida, vai entender o que você está falando. Às vezes a gente não entende, né? Você quer falar jargões muito bonitos, muito floreados, e o teu cliente não vai entender, não adianta nada, né? O que mais? Esse acolhimento, né, essa prospecção de cliente, como é que funciona? Você falou que vocês têm um foco específico, que são as empresas de contabilidade, né? Mas como que se prospecta cliente? Você ser visto de alguma forma. Por exemplo, a OAB, ela tem eventos ali, você conhece pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas outras que podem abrir uma janela, uma oportunidade. Então, esteja em eventos, seja presente. Seja presente, esteja visto, troque ideia, faça amizades. Às vezes aquela amizade não tem nada a ver com o peixe que você está vendendo, mas ele tem um amigo. Né? Não, o network ele é muito interessante nesse sentido. Eu já conversei com várias pessoas aqui sobre network e é um assunto que eu sempre gosto muito. Porque assim, durante muitos anos eu tive que fazer network, depois tem um momento que você cansa, né? Porque você tem que conviver com muita gente. E a minha esposa Giovana é uma mestre em network. Eu nunca vi uma pessoa conhecer tanta gente assim e virar amigo com tanta facilidade. Mas o network é isso, né? Às vezes você conhece uma pessoa em uma estrutura ali, num evento, como você disse, num congresso, numa reunião, numa coisa, e naquele momento pode não fazer sentido, né? Mas lá na frente é uma pessoa que pode te ajudar em algum momento, ou que você pode ajudar ela também, né? Sim. Então, eu acho que essa história de estar presente, né, de estar junto das pessoas e estar se mostrar, é um pouco do que você falou também do digital, né? No digital você tem que estar presente. Sim, ser visto, né? Ter uma continuidade ali de postagens, né? Tá sempre falando sobre um tema específico, alimentando, né? Ali a tua rede social, o teu LinkedIn, o teu Facebook, não sei, teu site. Sim. Eu
eu não consigo entender muito, talvez seja pela minha área de atuação, mas eu não consigo entender muito o Instagram, até hoje não consigo entender direito. Mas o LinkedIn, por exemplo, é uma rede que eu entendo melhor e vejo isso que você falou. Você tem que estar presente, você tem que estar lá comentando com as pessoas, você tem que estar lá participando, tem que estar postando coisa interessante, né? Porque é assim que você é visto, né? E as pessoas lembram de você nesse sentido. Ó, estava preocupada no início aqui, de que, né, já tem uma hora que nós estamos falando, tá vendo como é que são as coisas, que vai rápido aqui. Então, assim, eu vou abrir para você fazer algum comentário, depois eu vou encerrar, mas, assim, esse episódio, né, o nosso objetivo aqui é sempre falar com pessoas diferentes de áreas diferentes. É a primeira vez que a gente fala com um advogado aqui. Já falamos algumas vezes com pessoas formadas em direito, mas que não foram para a área do direito. E para mim é uma área muito interessante, porque é uma das áreas que mais forma profissionais, mas, por outro lado, talvez seja uma das áreas que mais exige que o profissional esteja constantemente em aprendizado, né? Constantemente se atualizando. Porque é o que você falou, né? Tudo muda o tempo todo. Se ele não se atualizar, não adiantou nada aquela formação de 10, 15 anos atrás. Então, vou passar aqui para a Luciana para ela encerrar, falar um pouco até do escritório dela, se ela quiser, né? E depois eu volto aqui com vocês para encerrar o nosso bate-papo. E eu acho, inclusive, que o direito ele tinha que ser ensinado nas escolas. Você ter uma noção de direito constitucional, como as leis são feitas. Cidadania, isso, né? Cidadania. Você está votando para quê? O que um senador faz? O que um vereador faz? A competência de um prefeito? Porque isso impacta. Olha, esse talvez seja um dos pontos mais importantes. A gente vê toda essa discussão política que a gente vê hoje, eu acho que é um pouco de desconhecimento do que as pessoas fazem, né? Se cobra de umas pessoas o que não é nem papel delas. Nem competência delas, né? Então, nossa, eu acho assim, eu sou apaixonado pelo direito porque ele impacta a gente em todos os aspectos, né? Sim. É o que você falou de alguns pontos aqui, por exemplo, casamento. Pode parecer que não é um contrato jurídico, sim, né? Sim. Então, todos nós passamos por esse contrato jurídico. Sim. É uma área, assim, apaixonante. Sim. Bom, pessoal, então, esse episódio foi sobre... A gente falou sobre direito, falamos um pouco também sobre marketing na área do direito, que eu acho que serve para todas as áreas de serviços. Eu, como consultor, tenho que fazer isso aí o tempo todo e me coloco muito no seu lugar, né, porque a gente tem o tempo todo já tá falando. Achei que algumas coisas interessantes aqui, né, por exemplo, que a Luciana falou, aquela história, quando você vai para uma carreira como essa, seja no direito, seja na consultoria, seja na medicina, você tem que entender que você não tem salário fixo, que você não tem 13º, né, que você não sabe quanto você vai ganhar, pode ser que você ganhe muito dinheiro no mês, mas você não pode queimar aquele dinheiro, porque no outro mês não tem. Não vai ter. Ou seja, existem competências, e eu sempre falo isso aqui, a formação, a faculdade, ela vai te dar a formação técnica, e ela vai te dar, de certa forma, uma chave para você entrar no mercado. Você precisa do diploma para entrar no mercado. Mas o que vai te diferenciar na sua carreira é o que você vai fazer depois, né? O que você falou. São as suas experiências, são as suas vivências, são os relacionamentos que você faz, e principalmente numa área como o direito que está em constante mudança, é aprender a vida inteira. Então, queria agradecer a Luciana por ter vindo aqui e chamar vocês para, né, seguir aqui o canal, assistir os outros vídeos, nos seguir também nas outras redes sociais, porque o Somos Mais Que Um tem esse objetivo de conhecer pessoas diferentes para que a gente possa sempre aprender. Porque toda vez que a gente conhece uma pessoa diferente, a gente já aprende algo. Então, até a próxima.